Deus, Ele é santo, e porque Ele é santo, Ele não tolera o pecado. Deus, Ele também é luz, e porque Ele é luz, Ele dissipa as trevas, não existe nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Então, é sobre isso que nós temos falado durante esse mês. E hoje, o tema da nossa mensagem é: Deus é luz. Acompanhe conosco a palavra de Deus. É muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. Queridos, eu sei que hoje nós tivemos muitas coisas no culto, mas eu prometo que serei objetivo, ok, irmãos? Queria pedir a compreensão dos irmãos durante a exposição da palavra de Deus, que a gente evitasse sair do tempo, a não ser que seja uma situação que não tem jeito, mas se puder, segura um pouquinho, eu prometo que eu vou ser muito objetivo. Ok, amados? Vamos ler a palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Feche seus olhos mais uma vez. Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, e suplicamos a Ti para que o Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente e conduza a exposição da Tua palavra de maneira, Pai, que a gente possa entender, que a gente possa ouvir a Sua voz e a nossa vida seja transformada e a nossa vida seja alimentada nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido irmão, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo João, ali no final do primeiro século, no finalzinho do primeiro século. E João escreveu essa carta aos crentes ali da região da Ásia, aos crentes ali da sua época, com um objetivo muito claro. João queria motivar os crentes a enfrentar o falso ensino. Haviam falsos mestres ali nas igrejas daquela região, perturbando a igreja. Os falsos mestres estavam ensinando um evangelho sem implicações práticas, um evangelho sem implicações éticas e morais. Eles estavam promovendo ali um falso evangelho. E veja, irmãos, a gente poderia aqui passar um bom tempo para entender as heresias que os falsos mestres estavam espalhando, mas a gente não tem tempo para fazer isso aqui. Então eu vou resumir a mensagem dos falsos mestres com 3 mentiras que eles estavam contando. É importante que a gente entenda o que João está combatendo, para a gente entender aqui o que ele está falando nessa passagem. Então, meus amados, os falsos mestres, primeiro, eles estavam espalhando uma doutrina errada. Os comentaristas bíblicos dizem que é a mentira da doutrina, porque eles estavam negando a encarnação de Cristo. Era aquilo que nós conhecemos hoje como o gnosticismo, já estava se iniciando ali no primeiro século, e eles negavam, dizendo que aquele Jesus que estava ali em carne e osso, ele não era divino, ele não era o Filho de Deus, mas João escreve para combater isso de forma veemente. Por exemplo, lá no capítulo 2, no versículo 22, João escreve assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho.
Ou seja, João está apontando para esses falsos mestres e está dizendo: esses que negam que Jesus é o Cristo, eles são mentirosos. A segunda mentira que eles estavam contando ali, a gente pode chamar de mentira moral. Os falsos mestres, eles diziam o seguinte: olha, o pecado não influencia a nossa vida espiritual. O que você faz com o seu corpo não vai influenciar no seu espírito. Então eles ensinavam o seguinte: você pode viver do jeito que você quiser, você pode viver em pecado, que não tem problema. Deus não vai se importar. E João vai combater essa mentira, dizendo que os verdadeiros crentes precisam sim viver uma vida reta, íntegra, santa diante de Deus. Aqui no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Lá no capítulo 2, João vai dizer o seguinte no versículo 4: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Perceba, os falsos mestres diziam: olha, não tem problema você viver sem guardar os mandamentos de Deus. João escreveu: quem fala isso é mentiroso. Quem fala que conhece a Deus e não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso, não conhece a Deus nada. E a terceira mentira que eles estavam espalhando ali é aquilo que nós podemos chamar de mentira social. Os falsos mestres diziam o seguinte: olha, você pode amar a Deus e não amar o seu irmão. Você pode amar a Deus e odiar o seu irmão, ter problema de relacionamento que não tem problema nenhum. E João mostra que isso é impossível. Lá no capítulo 4 dessa carta, versículo 20, João diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, mais uma vez, em toda essa carta, João está combatendo as heresias, as mentiras dos falsos mestres. Ele está dizendo: olha, quem ama a Deus tem que amar também o seu semelhante. Meus amados, entenda algo: sempre que nós temos uma teoria ruim, a prática também vai ser ruim. Se a doutrina ensinada na igreja é uma doutrina errada diante da palavra de Deus, a vida da igreja, com base nessa doutrina que foi ensinada, vai ser uma vida errada também diante de Deus. E o ensino dos falsos mestres aqui, no meio dessas igrejas, estavam levando os crentes a viver uma vida sem regras, a viver uma vida de pecado, a viver uma vida imoral, a viver uma vida sem amor pelos irmãos. E é exatamente por isso que João, ele combate com tanta veemência essas heresias. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, João vai fazer o seguinte: ele vai explicar a verdade sobre o caráter de Deus, e ele vai explicar como que isso se aplica nas nossas vidas. Explica a verdade sobre o que Deus é, e ele vai explicar o seguinte: como que a gente precisa viver diante dessa verdade. E aí no versículo 5, ele faz uma afirmação: Deus é luz. E tudo que ele vai falar depois aí decorre dessa afirmação: Deus é luz. Portanto, a primeira pergunta que nós vamos fazer para esse texto, o primeiro ponto aqui, é exatamente esse: Deus é luz. O que isso significa? A palavra de Deus nos afirma: Deus é luz. Mas o que isso significa? Veja aí o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Meus irmãos, antes da gente responder essa pergunta, é importante destacar a fonte dessa informação. Deus é luz. Qual é a fonte dessa informação? É o próprio Cristo. Perceba mais uma vez aí, volte os seus olhos para o verso 5. João diz: a mensagem que da parte dele, de Cristo,
temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, irmãos, o João, ele está falando aqui do caráter de Deus, mas ele não está falando do caráter de Deus com base nas filosofias humanas, ele não está falando do caráter de Deus com base em ideologias, ou com base nos seus achismos, ou na sua própria opinião. Não, João está falando acerca do caráter de Deus com base naquilo que ele ouviu do próprio Cristo. Portanto, Cristo é a fonte. João era um verdadeiro apóstolo, conviveu com o Senhor Jesus. Cristo é a fonte dessa mensagem que João está anunciando para as igrejas ali no primeiro século e para nós nessa noite. E ele diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Queridos irmãos, o que isso significa? Deus é luz. Nós poderíamos falar aqui algumas coisas. Por exemplo, pode se referir à glória de Deus, à luz do esplendor da glória de Deus. Por exemplo, pode ser uma referência ao fato de que quem anda com Deus tem o seu caminho iluminado. Quem anda nas trevas tropeça. Então andar com Deus, que é luz, é fazer uma caminhada segura, é enxergando, é saber por onde anda. Poderíamos falar algumas coisas, mas as duas principais ideias aqui, meus amados irmãos, dessa expressão Deus é santo, são as seguintes. A primeira é que Deus é luz, aponta para a santidade de Deus, aponta para a pureza de Deus, e nós falamos aqui no domingo passado sobre a santidade de Deus. Então dizer que Deus é luz significa dizer que Deus é puro, que Deus é santo, que Deus é separado do pecado, que Deus é incapaz de errar. Assim como a luz é pura, é cristalina, assim também é o caráter de Deus. E essa pureza de Deus, meus amados irmãos, ela é absoluta, não existe nenhuma mancha, nenhuma mácula. E João enfatiza isso dizendo aqui: nele não há treva nenhuma. Ou seja, ele está chamando a atenção para o fato de que em Deus não há absolutamente nada que seja característico das trevas. Não há pecado, não há erro, não há contradição, não há iniquidade, não há nada, não há nele treva nenhuma, nada que seja característico das trevas. A luz, então, simboliza aqui a pureza e a santidade de Deus. Mas a segunda ideia principal dessa expressão é exatamente que a luz de Deus revela e julga todo o pecado. Meus irmãos, a pureza de Deus traz a luz aos pecados mais íntimos das pessoas. Nada pode continuar oculto diante de um Deus que é luz. Da mesma maneira que nada fica escondido em um ambiente iluminado. Se a gente apagar a luz aqui, ninguém vê nada, mas como a luz está acesa, a gente consegue enxergar todas as coisas. Então, querido irmão, as falhas que estão ocultas pelas sombras, elas ficam visíveis diante da luz. As manchas, as sujeiras que jamais poderiam ser vistas na escuridão, quando a luz acende, elas ficam visíveis diante dos nossos olhos. Da mesma maneira, meus amados irmãos, as imperfeições da vida, da nossa vida, do nosso ser, ficam visíveis diante da luz de Deus. Diante de Deus nada está encoberto. Ele conhece, Ele revela o verdadeiro caráter das pessoas, as suas faltas, por mais secretas e ocultas que elas estejam. Nada fica escondido diante de um Deus, cuja Bíblia diz que é luz. Conforme vimos aqui na semana passada,
por que o profeta Isaías ficou tão desesperado quando ele teve a visão do trono de Deus, a glória de Deus, o esplendor da santidade de Deus? Foi exatamente porque ele se aproximou da luz de Deus, e a luz de Deus revelou a sua miséria, o seu pecado, e aí ele disse: ai de mim. Ele enxergou o quão pecaminoso ele era diante da santidade de Deus e não teve outra opção, senão reconhecer os seus erros. É isso que significa a expressão Deus é luz. Agora veja, irmãos, se Deus é luz, aqueles que andam com Deus necessariamente andam na luz. É impossível você caminhar do lado de um Deus que é luz e não estar na luz. Portanto, essa é a segunda lição que nós vamos extrair aqui desse texto: a necessidade de andar na luz. Se Deus é luz, meus irmãos, aqueles que dizem que têm comunhão com Deus devem exibir certas qualidades em suas vidas. Eles devem também andar na luz. Caso contrário, esse relacionamento com Deus, ele é falso. Porque tem relacionamento com Deus, irmãos, que existe só da boca para fora, de forma superficial. Veja aí o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Perceba aqui que João se coloca na situação, ele diz: se dissermos que temos comunhão com Deus e ao mesmo tempo andamos em trevas, é mentira. A palavra grega aqui usada por João é a palavra koinonia, que significa um relacionamento íntimo com Deus. Meus amados irmãos, é impossível estar próximo da luz, ter comunhão com a luz e ao mesmo tempo estar em trevas. É isso que João está dizendo aqui. Agora, o que significa trevas aqui? Trevas aqui tem a ver com trevas espirituais e morais. Trevas aqui, meus amados irmãos, significa viver no erro, viver o hábito do pecado, não conhecer a Deus, ser inimigo de Deus. É uma vida oposta à vida que o verdadeiro crente deve viver. Agora, sabe o que João está fazendo aqui, irmãos? Com base aqui no contexto dos falsos mestres, ele está chamando a atenção da igreja para o fato de que os falsos mestres eram homens que andavam em trevas. João está dizendo o seguinte para a igreja, ele está chamando a atenção dizendo o seguinte: eles, os falsos mestres, eles dizem que têm comunhão com Deus, mas mais importante do que o que eles dizem é o que eles fazem. Mais importante do que o que eles dizem é o que eles praticam. Olhem para a vida deles e percebam que eles estão nas trevas. E é impossível estar em trevas e ao mesmo tempo ter comunhão com Deus. Isso serve para nós também, irmãos. Repito, é impossível ter comunhão com Deus, cuja Bíblia diz que é luz, e ao mesmo tempo andar em trevas. Então João está dizendo, essa comunhão que eles dizem que tem é falsa. Mas veja o versículo 7. João continua e ele diz o seguinte: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz é o oposto de andar nas trevas. Andar na luz é viver em santidade. Andar na luz é ter um compromisso com a sã doutrina, é andar na verdade. Irmãos, andar na luz é andar com o coração quebrantado, confessando os nossos pecados diante de Deus. Sabe por quê? Quando nós estamos na luz, nós conseguimos enxergar as manchas no nosso ser, nós conseguimos enxergar as nossas mazelas. Portanto, andar na luz é ter um coração contrito, sempre reconhecendo diante do Senhor os pecados e pedindo perdão.
E eu vou dizer mais uma vez então, amados, essa expressão, Deus é luz, deixa claro para nós que é impossível andar com Deus e ao mesmo tempo andar nas trevas. Alguns acham que podem viver pecando sem que isso afete a sua comunhão com Deus. Não, eu tenho comunhão com Deus e o meu pecado não afeta a minha comunhão com Deus. Todavia Deus é luz e não existe nenhuma possibilidade de haver comunhão entre a luz e as trevas. Irmãos, não dá para isso aqui ficar, para esse templo ficar escuro e ao mesmo tempo ficar claro. Ou é uma coisa ou outra. Se a gente apagar a luz, se não tiver luz, fica tudo escuro. Se acender a luz dissipa as trevas. As duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Portanto, queridos irmãos, ou nós rompemos com Deus e praticamos o pecado, ou nós rompemos com o pecado e desfrutamos de comunhão com Deus, porque as duas coisas ao mesmo tempo é impossível. É uma coisa ou outra. E o texto ainda nos mostra, meus irmãos, alguns benefícios de andar na luz. Ainda no versículo 7, João diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então veja, queridos, ter comunhão uns com os outros é exatamente resultado de andar na luz. Portanto, uma igreja que anda na luz, uma igreja que tem comunhão com Deus, é uma igreja que também experimenta a verdadeira comunhão dos santos. Porque, amados, só consegue ter comunhão com os irmãos aquele que primeiro tem comunhão com Deus. Uma igreja que não desfruta de comunhão uns com os outros é uma igreja que também não desfruta de comunhão com Deus. Porque comunhão com os irmãos é resultado da comunhão com Deus. Portanto, meus amados irmãos, se a gente não consegue ter comunhão com os irmãos, isso significa que nós não temos comunhão com Deus. E a gente deveria pensar nisso e mudar algumas coisas nas nossas vidas. Mas um outro benefício aqui de andar na luz é a purificação dos pecados. João diz: temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, irmãos, João está afirmando aqui que o sangue de Jesus é eficaz para purificar de todo o pecado aqueles que andam na luz. Os que andam na luz, aqueles que reconhecem os seus pecados, que confessam os seus pecados diante de Deus, que abandonam os seus pecados, eles são purificados pelo sangue de Jesus. Portanto, os que andam na luz podem ter essa convicção: o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Essa é uma certeza plena e absoluta que nós podemos ter. Quando nós temos comunhão com Deus, não há nenhuma dúvida, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora veja, meu amado, entenda algo. Andar na luz, ser purificado de todo o pecado, não significa ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Todos nós, até aqueles que andam na luz, aqueles que têm genuína comunhão com Deus, continuam falhando, continuam sendo pecadores. Como então lidar com o pecado? Então nós somos iguais àquele que não tem comunhão com Deus? Porque se eles pecam e nós pecamos também, não, nós não somos iguais. Porque aqueles que estão em trevas, eles continuam praticando o pecado e eles não se importam. Está tudo escuro, eles nem têm a consciência, eles nem reconhecem o seu pecado, eles não estão próximos da luz de Deus e não conseguem reconhecer os seus pecados. A diferença é que quem está perto de Deus, a luz de Deus ilumina, e a gente reconhece, e pede perdão, e se esforça para não pecar mais. Portanto, irmãos, nós vamos fazer mais uma pergunta para esse texto. Nós que conhecemos a Deus,
que temos comunhão com Deus, que andamos na luz, qual deve ser a nossa atitude diante do pecado? Se o sangue de Jesus nos purifica, mas a gente ainda continua pecando, como que a gente tem que lidar com o pecado? E essa é a terceira lição que nós vamos extrair aqui. A atitude correta para com o pecado. Do versículo 8 até o versículo 10, João nos revela aqui, de forma mais detalhada, como deve ser a nossa atitude diante do pecado, para que a gente tenha uma verdadeira comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Como deve ser a nossa atitude diante do pecado, para que a nossa vida continue sendo uma vida que glorifica ao nosso Deus. Veja comigo, meu amado, o versículo 8 até o versículo 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Perceba algo interessante aqui nesses 3 versículos. João descreve aqui 2 formas de encararmos os nossos pecados. A primeira forma de encararmos os nossos pecados aqui é não reconhecer os nossos pecados. Era o caso dos falsos mestres. Eles dizem, não, o pecado não influencia na nossa vida espiritual. Nós não somos pecadores. Eles não reconheciam, eles achavam que eles eram bons. Essa é uma forma da gente lidar com os pecados. Mas João vai mostrar para nós que é uma forma errada diante de Deus. Veja o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora perceba aqui, irmãos, os falsos mestres estavam ali dizendo isso. Nós não temos pecado, ficam tranquilos. Se os crentes aceitassem essa mensagem dos falsos mestres, eles não seriam enganados. Eles não somente seriam enganados pelos falsos mestres, mas o texto diz que eles mesmos estariam se enganando. É um auto-engano. Quando a gente fala assim, não, eu não preciso de perdão, eu não tenho pecado, nós estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. É o que a Bíblia nos diz, é o que a palavra de Deus nos diz, porque todos nós somos pecadores. Se a gente disser que não é, a verdade não está em nós. Agora perceba, pior do que isso, se dissermos que não temos pecado, nós não somente estaremos enganando a nós mesmos, mas nós estaremos dizendo que Deus é mentiroso, ou que Deus cometeu um erro. Veja o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Fazemo-lo aqui é uma referência a Deus. Quando a gente diz eu não tenho pecado, a gente está dizendo Deus está mentindo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem revelado nas Escrituras que o homem é um ser caído, moral e espiritualmente. Desde Adão nós herdamos o pecado. Queridos irmãos, são diversos, são inúmeros textos da palavra de Deus que apontam para a pecaminosidade do ser humano. O apóstolo Paulo chegou a dizer, todos pecaram, não há nenhum que faça o bem. Portanto, irmãos, negar que nós somos pecadores é negar que Deus está falando a verdade, é dizer que o que Deus disse com relação a nós é mentira, é dizer que Ele está equivocado na sua palavra, é dizer que a Bíblia está enganada.
Portanto, João deixa claro essas duas coisas. E é claro, ele está fazendo referência aos falsos mestres que diziam isso aqui. E João está dizendo o seguinte: quando a gente nega, quando a gente diz que nós não temos pecado, nós nos enganamos e nós estamos dizendo que nós estamos fazendo Deus se parecer com um mentiroso. Mas perceba, quando chega no versículo 9, João vai deixar claro qual deve ser a atitude correta diante do pecado para que Deus seja glorificado. Meus irmãos, os filhos da luz, aqueles que têm comunhão com Deus, eles não devem negar que são pecadores, mas eles devem ter uma atitude de humildade e reconhecer os seus pecados diante de Deus. É essa a orientação da palavra de Deus. Volte os seus olhos aí para o versículo 9. O texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amado irmão, a palavra confessar aqui, na língua grega, significa literalmente dizer a mesma coisa. Significa literalmente concordar com o que alguém está dizendo. Daí o sentido da palavra confessar é admitir, é concordar. Então o contexto aqui, irmãos, deixa claro para nós que confessar os nossos pecados significa concordar com o diagnóstico de Deus ao nosso respeito. Deus diz em sua palavra que nós somos pecadores. Confessar significa concordar com Deus. Significa: Deus, o Senhor diz na sua palavra que nós somos pecadores e eu reconheço, eu concordo com o que o Senhor está dizendo. E confessar com a nossa boca, e reconhecer, não confessar com alegria, mas com tristeza, com pesar, e clamar ao Senhor para que Ele nos perdoe, para que Ele nos limpe de todo mal. Então, meu amado irmão, eu e você sabemos, se você tem comunhão com Deus, você sabe que quando nós pecamos, quando nós falhamos diante de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele vem na nossa consciência, Ele diz: isso está errado. Todas as vezes então que o Espírito Santo de Deus apontar para um erro nosso e dizer que nós erramos, a atitude correta nesse momento é reconhecer imediatamente e dizer: Deus, o Senhor está certo, tenha misericórdia de mim, eu errei, eu falhei diante de Ti. E aí você declara a sua culpa. E aí, irmãos, olha que coisa preciosa. E aqui eu já vou concluir. O texto diz que quando a nossa reação é essa, ou seja, quando uma coisa a gente fala: não tem pecado, eu não preciso de Deus. Mas quando a nossa reação é essa, de concordar com Deus, de fato eu errei, tem misericórdia de mim, confessar os nossos pecados. O texto diz que Deus é fiel e justo para quê, irmãos? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para essa expressão aqui: fiel e justo. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Quero chamar a sua atenção porque essa aqui, meus irmãos, é uma expressão muito sublime. É algo que a gente precisa entender o que João está dizendo. E eu vou te explicar, e vou começar pela palavra justo. João diz que Deus é fiel e justo. Presta atenção aqui nesse argumento. Quem se lembra da primeira mensagem da nossa série foi Deus é justo. E ali nós aprendemos que Deus é justo e nós somos pecadores. E se Deus é justo e nós somos culpados, um Deus justo tem que nos punir. E aí João está falando aqui: Deus é justo para nos perdoar. Mas nós aprendemos que se Deus é justo, Ele pune o pecador. Só que nós aprendemos aqui também que o Senhor Jesus, Ele veio para nos substituir na cruz do Calvário, e Jesus, Ele sofreu a punição em nosso lugar. Então entenda o que João está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte para nós: se a nossa atitude
for a atitude correta diante do pecado, de reconhecer diante de Deus que nós somos pecadores, se houver arrependimento, se a gente pedir perdão, Deus é fiel e justo para perdoar. Ele é justo, irmãos, sabe por quê? Porque o nosso pecado já foi punido em Cristo Jesus, e Deus não vai punir o mesmo pecado duas vezes. Quando a gente se acha, é isso que João está dizendo aqui, ele é justo. Nós somos pecadores, o juiz justo condena o culpado, nós somos culpados, mas Jesus veio e sofreu a sentença no nosso lugar. E quando nós entendemos isso e reconhecemos o nosso pecado diante de Jesus, diante de Deus, a gente pode ficar tranquilo, porque Ele é justo. Ele sabe que o preço pelos nossos pecados já foi pago em Cristo Jesus. É isso que João está dizendo: fique em paz, porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário recai sobre a sua vida, então você pode ficar tranquilo. Agora, meus amados irmãos, João não diz somente que Ele é justo, mas ele diz que Deus é fiel e justo. A palavra fiel aqui significa confiável. E meu amado, fidelidade, confiabilidade é um dos atributos de Deus. Deus é fiel, Ele é confiável. Portanto, a fidelidade de Deus consiste no fato de que Ele sempre cumpre o que promete. Quando algumas pessoas nos prometem algo, a gente pode até desconfiar. Às vezes as pessoas prometem e não cumprem, mas o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Isso significa que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, e nós podemos ter essa convicção. E aí João está afirmando aqui que nós podemos confiar em Deus, porque Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez, de que nos perdoaria se nós nos achegássemos diante dEle com arrependimento e fé. A promessa dEle é que haveria perdão para nós. E João está falando: se a sua atitude for essa, de reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa de um Salvador, que você é pecado, Ele é fiel e Ele é justo para te perdoar os pecados e purificar de todo mal. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Entenda isso aqui que eu vou te falar. A certeza do perdão, entenda isso. A certeza do perdão não é uma questão de sentirmos que fomos perdoados. Não é isso. Eu não sinto ainda que eu fui perdoado. Não. A certeza do perdão não vem de um sentimento do nosso coração. A certeza do perdão vem do fato de que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E Ele prometeu que perdoaria. Portanto, nós podemos ter a certeza plena e absoluta que fomos perdoados, que não há culpa para os nossos pecados, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer isso para você, meu amado irmão, porque muitas vezes isso é muito comum de acontecer. O crente, ele se arrasta durante a vida, porque ele não sente que foi perdoado. Meu irmão, a certeza do perdão não vem de um sentimento, repito, mas do fato de que o seu Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Se você pedir perdão, você pode desfrutar de paz e alívio na sua alma hoje, e sair daqui com a certeza plena e absoluta de que o seu pecado ele foi perdoado, de que você está salvo, de que o seu nome está escrito no livro da vida. E nada mais pode nos separar do amor de Deus. Eu quero encerrar contando algo aqui, uma frase que eu li uma vez em um livro e fez toda a diferença para mim. Às vezes a gente está buscando a Deus, fazendo a nossa devocional, e a gente não sente a presença de Deus, não é verdade? Às vezes a gente sente aquele arrepio, a gente chora, mas às vezes a gente está seco. E a gente não sente a presença de Deus. Em alguns momentos que eu estava assim, seco, falando: Deus se afastou de mim, Deus não está comigo. Aí eu li uma frase de um pastor em um livro, que ele escreveu assim: a presença de Deus não é um sentimento, a presença de Deus é um fato. Deus está aqui. E quando eu li isso, na hora eu arrepiei, eu senti a presença de Deus. A presença de Deus não é um sentimento, irmãos. Ele está presente, esteja você sentindo ou não.
O perdão de Deus não provém do fato de você sentir que foi perdoado, mas do fato de que o seu Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Ele prometeu que enviaria Jesus, ele cumpriu. O Senhor Jesus ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. E eu e você, que reconhecemos os nossos pecados diante de Deus e que reconhecemos que nós precisamos de um Salvador, nós podemos viver com tranquilidade e desfrutar da paz que excede todo entendimento, porque no dia do juízo não haverá condenação para nós, porque todo o nosso pecado, não importa o que você tenha feito no passado, não importa o quão atolado hoje você esteja no pecado, mas se hoje você se achegar diante do trono da graça de Deus, há graça e perdão para a sua vida. Você só precisa reconhecer os seus pecados diante de Deus e desfrutar hoje da alegria da salvação, da certeza do perdão. Quero desafiar o seu coração a pensar em tudo isso que nós falamos aqui, se colocar diante de Deus com o coração contrito, reconhecendo diante do Senhor as suas falhas e os seus pecados.